Sou o Fábio, um louco por carros, formado em design, e esse é o meu xodó, um Civic Si 2007. Apelidado de Cynthia. É uma longa história que a gente pode contar mais pra frente aí. Desde pequeno, meu pai sempre me levou para eventos de carros, salão automóvel, feira de modificados, e fui pegando o gosto pela coisa. Sempre me presenteou com muitas miniaturas, então carro para todo lado, no meu quarto todo, e aí pegou no sangue e não saiu mais. Eu acho que o que mais deixou claro a paixão por carros foi quando eu dei a primeira volta num carro esportivo, que no caso foi uma Ferrari 355. O meu pai conhecia um cara que trabalhava numa oficina e tinha uma Ferrari dessa lá, e o cara propôs uma volta no quarteirão. Eu era pequeno, devia ter uns 7 anos, fiquei maluco, né? E depois ele ainda deixou eu entrar no carro e dar umas aceleradas, deixei o carro morrer, foi uma coisa... Meu primeiro carro foi um Peugeot 206 Moonlight, motor 1.4, era manquinho pra caramba, coitadinho. Eu fiz um projeto com ele também, coloquei bastante coisa, coloquei coilover, rodinha 17. Ele era preto, deixei a roda branca para dar um contraste. E a ideia do Honda já estava na cabeça faz tempo, comecei a planejar a vinda desse carro, né? Então eu parei de gastar com Peugeot para avançar um nível. Em 2006, na edição 559 da 4 rodas, tava lá o SI estampado na capa, cor vinho, metálica. Parece que só vendida nos Estados Unidos e Canadá, essa cor. E eu fiquei louco pelo carro naquela capa, comecei a ler, pesquisar. Eu adorei o design do carro, fiz até um desenho dessa capa. Não só o SI, né? A geração New Civic, eu fiquei apaixonado pelo design. Parece que logo em seguida nos Estados Unidos, no SEMA Show, lançou a versão Mugen no azul Fiji Blue. Eu sempre fui louco por azul, olhei aquele carro lançado, fiquei maluco. Parece que foram 500 unidades feitas para os Estados Unidos e Canadá, a versão Mugen. Consistia no kit aerodinâmico, né? Também tinha suspensão diferente, o escapamento era próprio Mugen, mais perfumaria, mas no motor não tinha nada. Eu fiquei louco por aquele carro, fiquei imaginando um SI e transformá-lo em Mugen, né? Já que no Brasil é impossível de ter da Mugen trazer o carro para cá. E aí, depois lançaram o carro no Brasil, fui ver em concessionária, fiquei mais louco ainda, mas nunca tive contato, não tinha nem carta na época que lançou o carro no Brasil. E passado um tempo, já com o meu primeiro carro, um amigo trocou o Subaru dele por um SI e ele apareceu num posto de surpresa. Aí eu olhei assim, puta, desgraçado, né? Mas, Léo Dias, abraço. Mas, puta, fiquei louco pelo carro, ele deixou eu dirigir ainda. Então foi um dia assim que eu não dormi, porque nossa, olha o carro aí que eu sempre tava na minha cabeça. E tô dirigindo ele e gostei dele, né? Não foi uma decepção dirigir, tipo, não gostei de alguma coisa e tal, não. Foi tudo perfeito. O carro me vestiu, a posição de dirigir, eu sou apaixonado até agora. Uma paixão mesmo. Geração FA5 é a que eu mais gosto e, puta, maravilhoso, cara. Aí eu decidi parar o projeto, parar de gastar com Peugeot e, puta, deixa eu vender esse carro ou começar a vender as peças. Posso ficar sem carro um tempo, mas vou juntando pro Civic, que como o SI também era meio caro na época, eu tenho uma outra história com o Civic Coupé 97, que era o carro que eu ia pegar. Mas aí meu pai foi ver junto, o carro raspava, lógico que não gostou. Não vai ser isso aí, puta, tem ponto na pintura, o carro era pintado de branco do Fusion, perolizado. Então beleza, vamos continuar no sonho, né, que é o Civic Si, e vamos juntar para ele. E aí eis que na mesma época, um amigo meu queria vender um SI dele, conhecido de posto, prata,
e ele precisava vender o carro para fazer um intercâmbio, para ir para fora. E era a chance perfeita, porque além de ser um conhecido, eu conhecia a procedência do carro, estava íntegro e ele fazia um preço bacana. E aí chegou o dia de pegar o carro, né? Uns amigos meus foram para minha casa e era uma sexta. Eu tava, nossa, não dormia assim por 2 semanas. Meu Deus, vou pegar um Civic SI, velho. Sei lá, aquela sensação de estar com um carro muito mais carro que um Peugeot. E no primeiro dia já tinha um escapamento, porque tem que roncar essa porra, né? Da 20 tem que roncar. E num posto mesmo, na época, os frentistas eram muito gente boa, deixaram subir no elevador lá o carro, já tiramos o abafador, que tem uma flange, né, 2 parafusinhos, deixei no banco de trás. E ficou lá um bom tempo. E aí o projeto foi evoluindo, né, teve várias fases. Ele prata, primeiro eu comecei a mudar a cor da roda, a grade de fibra de carbono surgiu numa oportunidade, escapamento foi a primeira coisa, na verdade, né? Que aí eu fiz o cano reto e o cano reto atrás, depois o cat delete. Mas antes disso veio o filtro Cayenne Typhoon, que apareceu por acaso, o cara do Rio de Janeiro. Eu falei, não, é meu, manda trazer. E aí já tinha ronco, né? A suspensão autona. Mas assim, a ideia do Mugen sempre esteve na cabeça. E a ideia era pintar de azul, Fiji Blue, deixar idêntico ao Mugen americano-canadense, porém com modificações. Então, daí depois de passado mais ou menos 1 ano e meio com o carro, já estava prata, já estava com suspensão, eu mandei fazer amortecedor com mola back. Ficou bem baixinho na altura que eu queria e junto com os espaçadores também, coloquei espaçadores de 20 milímetros nas 4. O carro ficou assim, com o fitment que fala, né, coisa de estanceiro falar, que eu queria. A roda certinha para lama, mesmo original, eu gosto muito dessa roda, tenho ideia de trocar, mas o carro estava fechado ali, com a cor prata, estava com a fase fechada, né, acho que não tinha mais o que fazer ali. E aí comecei a procurar, será que eu consigo evoluir para essa fase do Mugen, né? Vamos procurar no eBay, AliExpress, quanto que custa lá fora o kit inteiro, né? Saias dianteiras, traseiras, laterais e o aerofólio. Isso que consiste o body do Mugen, né? Aí o primeiro que chegou foram as laterais. O dia que chegou, eu fiquei maluco, meu Deus, tá começando a chegar, vai mudar o carro, tipo, nossa, meu, não acredito. A peça vem preta, chegou a frente e a traseira juntas, assim, embaladas. Nossa, já cheguei em casa, já montei tudo também, só que aí o carro tava prata e a peça preta fosca, de plástico. Aí montei na frente, puta, meu, até fica legal esse visual aí. E aí, como não tinha o aerofólio, a minha ideia era pintar tudo de uma vez, né? Só que, pô, a grana tava curta, né? Tinha acabado de comprar um kit. Aí eu decidi, com a ajuda de um amigo, montar o aplique preto na frente. Então ele ficou prata com o aplique preto por um tempo. Até eu conseguir comprar o aerofólio e, puta, agora vamos pintar tudo. E o aerofólio também, sou chato, quis a asa de fibra de carbono. Não ia trazer de plástico. Queria carbono para combinar com a frente. E outros detalhes em carbono que eu farei mais pra frente por fora, né? E aí chegou a hora de pintar, perto de um evento de corrida, o carro ficou pronto um dia antes do evento. Tava todo prateado, todo pintado e acabou ficando único, né? O único prata com todo o kit Mugen, assim, conhecido do país, né? E sempre olhando foto lá fora para ter ideia do que os caras fazem. E aí o carro foi tomando um rumo mais racing ainda, com um splitter. E os faróis, projetores pretos, as escritas brancas coloquei em seguida também. E aí o carro tava fechado.
E aí chegou um momento que surgiu uma oportunidade também de partir pro azul. Um amigo meu viu com um amigo dele de Itapetininga, que fazia envelopamento. E a gente conseguiu fazer um bem bolado legal, ele vai envelopar o carro dele também, mas o S dele todo original. Tá idêntico ao meu, na verdade, quando era só carro da Grafite, que é prata também o carro dele. Ian Mendes, abraço. E aí envelopei do tom azul, né, que eu julgo perfeito pra mim, que é o mais próximo do Mugen, esse azul marinho, que dependendo da luz parece roxa. E pra mim fechou o carro. De performance, eu comecei primeiro com o filtro Cayenne, né? Filtro intake Cayenne Typhoon. Escapamento, não sei se fala performance, não, os caras zoam isso. Cat delete, reto atrás. E aí depois de um tempo consegui juntar pra Rondata, que foi a maior evolução, né? Da minha performance desse carro. O carro respondeu de outra maneira, né? Eu fiquei apaixonado de novo pelo carro. Porque, porra, cutucava o acelerador, já ia, né? A Rondata muda completamente o comportamento do carro. E por enquanto tem isso. Mas assim, quero mais, logicamente. Mas preparação áspera. Todo mundo fala, pô, cadê a turbina? A turbina, essa porra aí, supercharger. Como se fosse muito barato, né? Ir na padaria e comprar lá o kit. Porra, custa o carro quase. Então, o áspero eu gosto também muito e vamos manter isso. Fazer coletor mais pra frente, comando que ele queria fazer. Então vai caminhando, o projeto vai caminhando. Eu sempre falo com um amigo meu que pegou o SI, prata também. Ele tá com pressa de fazer as coisas e tal. Cara, vai dar 3 anos com o carro, né? Tô fazendo aos poucos, a evolução foi fluindo, né? Você não pode querer tudo rápido, senão... E tudo rápido também não tem graça, né? Eu respeito quem compra carro e monta tudo de uma vez, só que eu acho que perde um pouco da graça, né? Então esse carro eu gostaria de ficar assim, como se fosse uma herança. Não sei se seria possível fazer isso na minha vida, talvez eu precise do dinheiro algum dia, né, para investir, sei lá, na minha vida. Mas de início eu não queria vender esse carro, porque além de ser um sonho realizado meu, eu ainda gosto muito do carro, não perdi a paixão que eu tinha desde que eu peguei, lá atrás, original.